Olá, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho com água para ser fluidificado, pois nós vamos fazer a fluidificação das águas. E como hoje também é a última quinta-feira do mês, se quiserem colocar uma garrafinha para poder fazer a fluidificação das águas, fiquem à vontade, que hoje, como é a última quinta-feira, a gente vai fazer a fluidificação das águas também para higienização no lar. Então, vamos dar início ao nosso plantão de oração. A gente sempre começa com uma preparação do ambiente e agora a gente está com um novo livro, o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a gente começou na semana passada, então hoje nós vamos para a segunda lição, que tem como título Cresçamos para o Bem. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Cresçamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, e versículo 34. Vale até repetir, ó. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberadamente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material? Acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Olha que interessante essa lição. Então, aqui diz para que a gente possa crescer, né, para o bem. Então, ele falou que Deus, né, ele enviou Jesus, né, para falar, explicar, falar do mundo espiritual, falar dele, né, dar uma outra, um outro conceito de Deus que a gente tinha até então um conceito equivocado. Então, ele mandou ele para nos falar essas palavras, né? Mas ele não dá o Espírito por medida. Então, isso significa que nós temos que entender e procurar, né, a nossa sublimação, a nossa evolução. Então, nós vamos ter essa medida, esse, né, quanto que nós precisamos para poder evoluir, para poder crescer, como ele fala aqui a nossa lição, crescer no bem. E na lição ele pede para que a gente observe, né, as concessões divinas, observe tudo que Deus nos dá, né, em toda parte da Terra, em toda parte do globo. Ele não vai falar, ó, um pouquinho para você, um pouquinho para você. Ele deu para todos.
Então, e colocou dentro de nós a semente do amor, não é? Para que a gente possa ter, vamos dizer assim, essa, como que eu posso falar? Para que a gente possa ter o discernimento de saber o quanto que nós precisamos, não é? Ele deu o exemplo aqui, magnífico, para que a gente possa observar, né, e anotar as coisas da terra, as concessões divinas. Então, quer dizer, ele deu o sol para todos, não foi? Ele falou, não, o sol hoje vai só para você, ninguém mais. Não, ele deu o sol para todos. Ele deu também o ar para todos. Então, nós que temos que começar a evoluir, ter esse discernimento do quanto que a gente precisa desse ar puro, desse sol, não é? Porque ele doou para todos nós. Todos nós somos irmãos em Cristo. Somos nós, todos nós somos as suas criaturas, somos os seus filhos. Ele é o nosso Pai todo-poderoso, né? O nosso Pai que tem toda a sabedoria. Então, quer dizer, ele deu tudo para todos nós. Ele não, como a lição fala aqui, ó, pois ele não dá por medida para cada espírito. Ele colocou dentro de nós a centelha divina, né, que é o amor, o discernimento, para que a gente possa entender e que a gente possa ter, vamos dizer assim, o necessário para que a gente possa evoluir, né? Porque ele deu a sabedoria também, né? Porque as portas da sabedoria, elas são abertas para todo mundo. Você quem tem que entender que você tem que ir lá buscar esse conhecimento, né? E você vai ter que saber o quanto desse conhecimento que você necessita para que você possa evoluir. Porque Jesus não disse que nós todos vamos estar à direita de Deus, então cada um vai ter esse discernimento e vai ter que saber o quanto de sabedoria, né, em todos os ramos da ciência, né, e sabedoria também espiritual, para que você possa crescer no bem e atingir esse estado que Jesus disse que nós todos vamos estar, né? E na lição também fala que Deus ele ampliou a visão, né, para que a gente possa entender, né? Ele ampliou a nossa visão para que a gente possa entender, auxiliar o próximo. Jesus não falou para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que você tem que fazer as coisas em prol dos outros, porque assim você está fazendo para você mesmo. Porque a doutrina ela é bem clara e o lema dela é: fora da caridade não há salvação. Então, para que você possa ter esse discernimento da evolução, da sublimação, você tem que entender que você tem que sim que saber buscar o quanto que você necessita, vamos dizer assim, de sabedoria, de entendimento, né? Você tem que buscar a sua evolução e entender que você tem que fazer para o próximo, porque você fazendo para o próximo, você está fazendo para ti mesmo, né? Por isso que ele frisa aqui que a gente tem que o quê? Estudar, observar, trabalhar e renovar para o bem. Então, quer dizer, todo dia é dia da gente renovar para o bem, mas a gente tem que ficar firme na onde? No estudo, no trabalho, observar o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode auxiliar o nosso próximo, né? Porque essa visão ampliada que a gente vai ter, né, ela vai nos auxiliar, mas a gente tem que entender que para isso a gente precisa auxiliar o próximo, não é? E ainda ele frisa aqui para que a gente possa entender e recordar que os dons, né, que Deus deu para cada um, a ninguém ele deu os dons por medida, não é? E ele frisa aqui que, contudo, cada alma traz consigo a medida que você precisa, né, instalado dentro do seu íntimo, para que você possa receber esses dons de Deus e entender, é como a doutrina também fala, que o que para a vida terrena aqui, a gente precisa do necessário, a gente não precisa do supérfluo, não é? Então, é mais ou menos nesse sentido que ele está falando aqui. Cresçamos no bem. Então, a gente tem que entender esse dom que Deus nos deu, que é para a nossa evolução, sim, mas para a gente tem que entender que a gente tem que auxiliar o próximo, que auxiliando o próximo, você está fazendo para ti mesmo. Então, é muito interessante essa lição, né?
porque ela nos convida a entender que Deus, ele, vamos dizer assim, ele não vai dar um pouquinho para você, um pouquinho para o outro, para você ele dá menos, para o outro ele dá mais, ele não faz essa divisão. Ele vai dar, né, para todos, e nós temos que entender o quanto que nós precisamos desse sol, desse ar, né, dessa fonte, não é? Porque tudo, né, tudo é infinitamente doado para todos, nós todos somos os filhos de Deus. Nós todos que estamos aqui na Terra somos os filhos de Deus. E todos estamos aqui para evoluir. Então, ele vai dar para todos. Nós que temos que ter esse discernimento, e como disse aqui no estudo, estudar, não é? Observar, trabalhar e renovar sempre, porque aí a gente vai ter discernimento de quanto, né? A gente vai precisar de tudo esses, como que falou aqui, né? Essas concessões divinas, o que Deus está dando para que a gente possa pegar para nós, né? Para que a gente possa evoluir. Então, é essa concessão que ele está falando aqui, não é? Foi isso que eu tive o entendimento dessa lição, porque a gente tem que crescer no bem. Foi para isso que nós viemos aqui, para a nossa evolução no bem. E Deus deu para todos nós a centelha divina que está dentro de nós, né? As leis divinas que está escrito na nossa consciência, para que a gente possa ter esse discernimento e entender o quanto que nós precisamos para poder evoluir e chegar à direita de Deus Pai, como Jesus assim veio falar que todos nós vamos chegar lá. Não importa o tempo, mas vamos chegar lá. Então, foi esse entendimento que eu tive da segunda lição aqui do livro Palavras de Vida Eterna, Cresçamos no Bem. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedir à equipe de fluidificação das águas que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. E hoje, em especial, pedimos também por essas garrafas para higienização no lar, para que todos possam fazer a higienização no lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento. E vamos vendo nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, nessa mesma sintonia, a gente vai pedir as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de preces e tratamento para os encarnados. E eu quero pedir em especial para
Antônio Reina Ginês, Alain Roberto Batista de Oliveira, Alex Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Davi Luca de Oliveira Lima, Luiz Gustavo Nunes de Oliveira, Mel Nunes de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Neide Aparecida Batista Prado, Nathalie Nunes de Oliveira, Maria Cristina Moraes, Plínio Alves da Silva, Rita de Cássia Batista, Rodrigo do Nascimento Silva, Sandra Aparecida Batista, Simone Porto e Volney Barbosa de Paula. Que a espiritualidade envolva a todos, né, para que eles possam ficar firmes na fé, né, no amor e auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo ao Caderno dos Desencarnados, pedindo para que a espiritualidade amiga e benfeitora receba a todos com muito amor e carinho e que eles tenham um despertar tranquilo e sereno e que aceite essa nova situação para continuar a sua evolução no plano espiritual. Vamos pedindo também para a higienização no lar, dos tratamentos da nossa casa. Vamos também pedindo para o Caderno dos Dependentes Químicos, para que eles possam ser envolvidos e entender, né, que eles precisam se livrar dessa doença, que isso também é uma doença, e eles precisam pedir ajuda, sozinhos não vão conseguir. Vamos também pedindo para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, e também vamos pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos a encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, agradecendo a todos que estão presentes e aqueles que vão ver mais tarde, né, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estaremos novamente todos juntos para que a gente possa fazer novamente o plantão de oração. Então fique com Deus, tenha um bom final de semana e até a próxima semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.